Olá, tudo bem, turma do primeiro ano? Hoje a Prof. Rafa está aqui de caipira para gravar essa aula especial para vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu continuo com muita saudade de todos vocês, que logo a gente vai estar juntinho aqui na escola, tudo isso vai passar e estaremos juntos aqui para aprender muito sobre arte, certo? Então, para a gente continuar lá o conteúdo da nossa apostila de arte, eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá na página 13 da apostila de vocês, porque hoje eu vou falar de um artista que é muito interessante. Mas, para que eu comece essa aula, eu vou primeiro pedir para vocês entrarem lá naquela maquininha do tempo que a Prof. Rafa sempre fala para vocês, que a gente entra, a gente fecha os nossos olhos, se concentra e faz uma viagem lá para a nossa última aula. Então, a gente vai voltar para a aula anterior de arte, que já foi aqui nos vídeos que vocês estão vendo. E vamos lembrar que nós estávamos falando sobre a representação dos animais na arte. Então, nós desenhamos o nosso animalzinho de estimação e nós conhecemos uma peça teatral chamada Os Saltimbancos, em que pessoas humanas representam animais. E aí, hoje, eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar com vocês. E aí eu lembrei desse artista, que está lá na nossa página 13, chamado William Holbrook. Prof, quem é esse? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou contar pra vocês. Esse artista, ele nasceu lá nos Estados Unidos e ele trabalhou especialmente nas suas pinturas com a representação dos animais. Mas diferente daquele outro artista que a gente viu lá nas aulas passadas, que usava os animais em suas pinturas, como eles de fato são, com as suas patas, nas posições em que eles andam. Esse artista, o William, ele brincava com o universo dos animais. E ele trazia a imagem dos animais para a nossa vida humana. Como que ele fazia isso? Observem essa pintura dele aqui. A gente está vendo uma floresta e nessa floresta tem alguns animais em volta de uma raposa. Essa raposa, ela tá com uma roupa muito bonita. Parece até que ela é real, que ela mora num reino. Então a gente poderia dizer que ele está representando essa raposa como se ela fosse um rei. E aí tem alguns coelhinhos, umas lebres ali em volta que estão reverenciando o rei. Então elas estão lá em volta do rei e o rei está lá observando todos eles. Pessoal, um coelho e uma raposa, eles se movimentam dessa forma, em pé, com os dois pés, com as duas patas. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Um animal, ele utiliza roupas como essas? Vejam só, eles estão de paletó e estão de calça. Eu nunca vi um coelho de calça na vida real. Mas na arte, tudo é possível. Então, se a gente for observar os nossos desenhos animados e se a gente for observar algumas pinturas de artistas, a gente vai ver que existe a possibilidade da gente usar os animais como representação, mas trazer uma nova realidade para eles. Então aí, observando essa pintura, a gente viu essa cena que acontece lá, onde os coelhinhos estão em volta da raposa. Nessa pintura aqui, que é muito legal, a gente está vendo lá um monte de macacos, e aí eles estão dentro de uma casa, e tem uma macaca vestida com uma roupa bem bonita, e
lado dela lá com o chapéu, com o sapato. E aí algumas pessoas estão sentadas e todas essas pessoas, na verdade, são macacos, mas estão se comportando como nós, seres humanos. Então, esse artista, o William, ele brincava com isso. Ele pegava a imagem do animal e ele transformava essa imagem do animal para uma imagem humana, certo? Alguns artistas fizeram isso, mas esse artista, ele ficou muito conhecido por essas pinturas. Por que ele fazia isso, pessoal? Lá em 1808, há muitos anos atrás. Vamos imaginar que a gente está em 2020. Fazem muitos e muitos séculos que esse artista existiu e ele já pintava dessa forma divertida e diferente lá naquela época. Muito legal isso, né? Então vamos lá, gente. Lá na nossa apostila, na página 13, nós temos uma outra pintura do William que se chama... Ela não tem nome, essa pintura, mas ela representa lá. Tem um macaco, tem um porco, tem um rato, tem vários animais. Eu quero que vocês observem ali esses animais e vocês pensem aqui, junto com a Prof. Rafa, o que esses animais eles estão fazendo. O que parece que essa cena em que eles estão representa? Será que eles estão esperando alguém? Será que eles estão numa fila de espera? Muito bem. Aí a nossa imaginação pode funcionar muito criativamente, certo? E aí, quando a gente observa esses animais ali que parecem estar numa fila, a gente está vendo que o leitãozinho lá e a lebre, eles parecem estar falando um com o outro. Parece que eles estão tendo um diálogo, que é quando eu converso com alguém. E o que será que eles poderiam estar falando, pessoal? Vamos pensar numa coisa bem bacana? Quando a gente lembra lá das nossas histórias em quadrinho, a gente vai lembrar da Mônica, do Cebolinha, por exemplo, a gente vai ver que tem uns balõezinhos que estão lá na revista e dentro desses balõezinhos tem algumas falas. E aí quando a gente vê aquele desenho e a gente consegue ler o que está escrito no balãozinho, a gente entende o que está se passando naquela cena, certo? E aí, o exercício de hoje é o seguinte: eu gostaria que vocês, junto com o papai, com a mamãe de vocês, dessem uma olhada lá no finalzinho do vídeo em algumas imagens que a professora vai deixar da obra desse artista. Queria que vocês olhassem com atenção todos os detalhes dessa obra e eu vou deixar uma atividade para vocês que vai ser muito divertida de fazer. Então, inspirada na obra desse artista que a gente conheceu hoje, que trazia a imagem dos animais para uma cena cotidiana, nossa, humana, eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Mas, poxa, Prof. Rafa, como que eu vou fazer isso? Gente, é muito fácil. Então, eu quero que hoje vocês observem aí na casa de vocês, pode ser, ou vocês lembrem de alguma coisa lá da memória de vocês, de uma cena que vocês viveram, certo? Então, vamos pensar assim, a Prof. vai dar um exemplo. A Prof. Rafa dando aula aqui, por exemplo, hoje. Eu queria que vocês imaginem essa cena da Prof. Rafa dando aula aqui para vocês hoje, mas a Prof. Rafa não é nem uma caipira e nem a Prof. Rafa. Ela se transformou num animal. E aí, vocês vão desenhar essa cena. Então, o que vai ter lá no meu desenho? Vai ter um quadro, vai ter uma pessoa na frente desse quadro
vai ser a imagem de um animal. Então, vamos imaginar que a Prof. Rafa é um urso. Aí, a gente vai fazer lá o desenho da pessoa nessa cena, mas com o corpo de um animal. Então, assim, eu lembrei de um aniversário meu que foi muito legal. E então eu queria reproduzir essa cena. E aí, ao invés de eu ter essa imagem humana, eu vou escolher um animal que eu gostaria de ser. Então, eu gostaria de ser um gatinho. Então, eu vou lembrar lá daquela fotografia que eu tirei no meu aniversário, vou ver bem como que tem a cena, se tem uma mesa, se tem um bolo. E aí, eu vou desenhar essa cena, como ela é, e eu vou me desenhar, mas com a imagem de um animal que eu escolhi, de um gatinho. Então a Prof. Rafa deu aqui alguns exemplos, certo? Eu lembrei que meu papai estava lavando o carro esse final de semana e aí eu achei bem legal aquela cena e eu quero desenhar ela. Mas aí eu vou desenhar o meu papai com o rosto e o corpo de um elefante lavando o carro. Como que eu faria isso? Então, gente, é para soltar a imaginação. Vocês vão fazer esse desenho para a Prof. Rafa. Vocês vão enviar lá no e-mail da Prof. Rafa, com a ajuda da mamãe e do papai. Fotografa o desenho, envia lá para a Prof. Coloca o seu nome, turma e a aula de hoje, que é a aula 3. Combinado? Então, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre esse artista. E até a próxima aula. Um beijão, turma!